Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer geografia hoje? Então, lá na página 121, unidade 2, certo? Então, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre o que a pessoa faz, interfere no meio ambiente? Será que tudo que a gente produz, o que a gente constrói, pensa, será que isso mexe de alguma forma com o meio ambiente? Então, o impacto das atividades urbanas, tá? Humanas, desculpa. Então, ao longo do tempo, ao longo da história, os seres humanos, eles têm adaptado tudo o que eles precisam para o que eles precisam, certo? Então, o desenvolvimento dessas novas tecnologias facilitou o progresso e o processo de desenvolvimento do ser humano. Como assim, prof? Olha só, antigamente as pessoas viviam onde? Em casas? Não, antigamente eles viviam em cavernas. Depois foram vivendo em cabanas, foram construindo casas de palha, casas de madeira, agora estamos aí com casas de tijolo. Então vamos lá, olha só. No entanto, esse processo das pessoas acabou criando muito lixo, né? Muita poluição. E muitas pessoas ainda não sabem o lugar certo de jogar o lixo, não sabem como usar a água, usam demais, estragam a água, devolvem a água poluída para o meio ambiente, matam animais silvestres, fazem coisas absurdas com o solo que acaba nunca mais podendo produzir, criam desertos, queimam florestas. Olha quanta coisa ruim o ser humano faz com o nosso planeta, não é? Então nós que estamos aqui, a gente precisa pensar se é possível o ser humano se desenvolver, criar coisas novas, inventar coisas novas e ao mesmo tempo respeitar a natureza? Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que a gente pode evoluir e cuidar da natureza ao mesmo tempo, sem prejudicar ela? Olha só, então vocês vão responder essa pergunta que eu fiz para vocês no caderno, certo? Quando vocês terminarem de responder, coloca a data bem bonitinho no caderno de geografia, copia a pergunta e responde. Quando vocês terminarem de responder, vocês me mandam uma foto, tá bom? Então aqui vamos descer para a próxima. Transformações nos espaços urbanos e rurais. Então nós já vimos sobre as imagens com interferência do homem e imagens totalmente naturais. Então, essas imagens que sofrem a interpretação, sofrem as ações do ser humano, elas acabam se alterando. Onde existia árvores, não existem mais. Onde existiam rios, alguns não existem mais, né? Nas cidades, as cidades vão se alterando dependendo do número de habitantes, né? Se a gente for pensar na cidade de Palotina, quando chegaram só 5 aqui, de repente, olha quanto nós temos, já 30 mil pessoas. Então, tiveram que adaptar. O bairro que vocês moram também não passa por mudanças, aumentam ruas. Tem aluna aqui na nossa sala que está em bairro novo, né? Estão fazendo ruas, construindo mais casas. Então, tanto o ambiente rural quanto o ambiente urbano da cidade, ele muda, ele sofre transformação. Mas ele sofre transformação por quê? Porque o homem quer que ele se transforme ou a natureza transforma ele? O que será? Será que é a natureza que vai lá e muda a cidade? A natureza que muda os rios de curso? A natureza que polui? Quem será que faz essa transformação no sítio e na cidade, no urbano e no rural? Quem vocês acham? Vamos olhar aqui. Olha só. Exercício já, tá? Observe as imagens A. Essa aqui é uma agricultura em Marília, na cidade de São Paulo. É um ambiente rural. A B é uma casa, onde é uma moradia, uma morada, um lar, uma casa, construída em Pirenópolis, em Goiás, tá? As duas fotos de 2019. Essa aqui é uma imagem, tá parecendo urbana, né? Tá vendo que tem aqui uma rua, uma calçada, uma imagem urbana e uma imagem rural. Quem que alterou essa imagem rural aqui? Não foi o homem que plantou as mudinhas da horta? Sim. E quem que fez essa mudança nessa imagem aqui, nesse ambiente? Não foi o homem que construiu a casa?
Sim, então vocês vão descrever no caderno quais foram as intervenções na paisagem. Acabei de falar já, tá? Na 2. Você já notou alguma interferência humana que prejudicou a natureza aqui em Palotina? Aqui, vocês já viram alguma coisa que não tenha ficado legal porque acabou fazendo mal para a natureza? Pensem se vocês já viram alguém botando fogo em árvores, se vocês já viram alguém cortando árvores, jogando lixo no lugar errado. Vocês já viram? Se vocês já viram, escreve para mim, tá? Para a gente poder corrigir, combinado? Agora aqui, ó. Espaços urbanos e rurais, fluxos econômicos e tecnológicos. Quanto nome difícil, prof. Mesmo. Espaço urbano, quer dizer, as cidades e os espaços rurais, o sítio. Fluxos econômicos, quer dizer, para onde que o dinheiro vai? O dinheiro fica só na cidade? O pessoal do sítio não tem dinheiro? Tem, então o dinheiro vai para o sítio, vai para a cidade, vai para o sítio, vai para a cidade. Por quê? Nós já estudamos isso. O povo do sítio vai na cidade comprar máquinas, não é? E leva para o sítio. E depois eles trazem para a cidade o quê? Os produtos que nós comemos, compramos, vestimos. Já estudamos. E os tecnológicos é a tecnologia, porque a tecnologia não está só na cidade. A tecnologia já está no campo também, já está lá no espaço rural. Né? A gente vê drones trabalhando na época do plantio da safra para ver se está plantado certinho. O drone ajuda para ver quais são as regiões ali, às vezes, das fazendas que não receberam água, então a irrigação mecânica tem que ir até lá. Então, são várias atividades tecnológicas que auxiliam o agricultor, como auxiliam a gente aqui na cidade também. Quem trabalha no sítio sabe muito bem disso. Ezequiel, lá esqueci o nome daqueles negócios que produzem ar nos açudes. Você lembra o nome desses negócios? Ele é feito como? Manual? Tem que ir lá girar ele? Ou ele é automatizado? Ele precisa de tecnologia. E a ração que é dada nos peixes, para os peixes, também não é com tecnologia? Então, tudo isso há um fluxo. Então, olha só que no texto fala assim. Na cidade predominam as atividades industriais, a gente já viu, comércio também, prestação de serviço também. Em áreas relacionadas a alimentos, vestuários, calçados e outros produtos tecnológicos, como celular, computador, jogos eletrônicos, entre outros, mas isso não está só na cidade. O desenvolvimento industrial atraiu muitas pessoas para a cidade. Sim, ninguém precisava de emprego, a roça não estava dando muito dinheiro. Muita gente veio para a cidade. A gente tem aumento do número de pessoas também por conta disso. Elas saem do campo e vão para a cidade. Assim, a população urbana cresceu. Cresceu, transformando ainda mais a paisagem. Surgiram complexas redes de comunicação, daí começou a precisar de novas tecnologias como o telefone, o transporte precisou ser melhorado, a gente tem aqueles ônibus compridos lá em Curitiba, os ônibus articulados. Tem muito prédio, então quem constrói começou a pensar como construir um prédio para que ele fique em pé mais tempo, né? E além de outras construções. Além da ocupação de diferentes espaços nas regiões das cidades e ao redor delas. Precisou-se pensar onde que ficaria melhor a construção de casa. O texto continua aqui falando assim, ó, a tecnologia envolvendo o uso dos conhecimentos associado, quer dizer, junto com as técnicas de determinados instrumentos, contribui para os avanços nas redes de comunicação. Como assim? Uma vez para a gente se comunicar só por carta, né? Depois era um telefone fixo e nem todo mundo tinha um telefone em casa. Depois de um tempo surgiu uns celulares que pareciam uns tijolões, gigantes, grandes, pesados, muito caros também. Aí os celulares começaram a se desenvolver, surgiram uns computadores de mesa, que eram uns grandões assim, né? Largões, pesados. E essa tecnologia começou a melhorar. Hoje a gente tem computador pequeno, celular que dá para levar para qualquer lugar. Tem até relógio que mede os passos, não é? Olha só quanta coisa foi surgindo com o tempo, com os novos estudos, com informações, com experiências, com ciência. Tudo isso pareceu. A produção não sossega aqui em casa, sabe? Eles querem me tirar do sério.
Então vamos ver aqui no Connect. Vamos acessar o link de onde vem e assistir o episódio de onde vem o sapato? Deve ser legal, né? Então, se a gente for pensar, e onde tem mais área verde? Onde vocês acham que tem mais área verde? Mais árvores? Eu acho que é no sítio, vocês vão concordar comigo, na área rural. Por que lá? Porque lá tem a maior parte das paisagens naturais. Não como na cidade que tem muito prédio, muita casa, muita calçada, asfalto, né? No campo tem mais sítio, tem fazenda, tem vegetação nativa, às vezes plantada. Então a gente tem uma área verde maior no campo. Mas as tecnologias do campo geralmente são produzidas na cidade, nós já conversamos sobre isso porque as indústrias ficam nas cidades. Então, são utilizadas para melhorar a produção agrícola e para a pecuária, fornecendo as máquinas em atividade, previsões do tempo, informações sobre a qualidade do solo. E essas tecnologias, elas provocaram transformações nas áreas rurais e nas atividades realizadas, como ampliação das áreas de plantio, já vou falar sobre isso, uso de máquinas e equipamentos de alta tecnologia no cultivo e na colheita, e também na presença da indústria no campo. Então, deixa eu parar aqui, ó, no campo. O que acontece? Antigamente as pessoas plantavam com as mãos, né? Com a enxada, ia lá. O prof já mostrou isso num vídeo dos plantadores, né? Plantava com a mão, colhia na mão. Só que como a produção pode ter a presença de tecnologias, o que aconteceu? As máquinas começaram a plantar, puderam plantar espaços maiores. A máquina ajudou com isso. Isso fez com que grandes áreas de mata fosse derrubada para plantar soja, milho, trigo, que fosse para cada região. Então as máquinas vieram aí para aumentar a produtividade do campo. Aqui, quando a gente fala que tem indústria lá na área rural, tem também as usinas de açúcar, né? O açúcar é feito de qual a matéria-prima do açúcar? Alguém lembra? Cana de açúcar. Então, a cana passa por uma moema, por uma prensa, e vai sair o suco, e a partir daí vão ser utilizadas várias propriedades, a casca, a goma, tudo é produzido a partir do açúcar. Então, a gente tem aí usinas de álcool, que vira combustível, a gente tem indústrias de processamento de carne, também são outros tipos de indústria. É o que a gente chama de agroindústria. Por que é uma agroindústria? Pensa comigo, indústria, produção, né? A gente faz produtos na indústria. E agro, porque ela é agrícola, pertence ao gênero rural, então é agroindústria. Não sei se vocês veem na TV, às vezes fala assim, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Então é mais ou menos isso, o agro tem a ver com campo, certo? Então o que ajudou? A tecnologia ajudou o quê? O ser humano? Ele ajudou a facilitar o desenvolvimento das coisas, ou vocês acham que era mais fácil antes, quando não tinha luz elétrica, quando não tinha telefone, quando não tinha computador? Será que antes era mais fácil as coisas? Hoje é mais fácil? Hoje é mais fácil as pessoas que complicam, não é? Então, olha, facilitou o desenvolvimento do campo e facilitou o desenvolvimento da cidade. Também contribuiu para a relação entre cidade e campo ser mais tranquila, né? As coisas que vão do campo vão para a cidade, da cidade vão para o campo, ocorre essa troca de produtos e de pessoas. Pessoas que trabalham na cidade, às vezes moram no sítio e vão trabalhar na cidade. Algumas que moram na cidade vão trabalhar de agregados no sítio, de empregados. Então, a gente tem várias trocas aí de pessoas. Ó, essa aqui é uma agroindústria. Vocês estão entendendo por que é uma agroindústria? Está no meio do espaço rural. É a vantagem para as agroindústrias localizarem-se no campo, pois assim fica mais perto da matéria-prima que fornece a elas para o desenvolvimento do seu produto, tá? Esse aqui é uma usina de cana-de-açúcar. Então, aqui eles trazem a cana com caminhões, vocês estão vendo aqui? É trazida com caminhões.
e eles produzem aí diversos produtos, desde álcool que a gente usa para desinfetar as mãos, a álcool que vai nos nossos carros, o açúcar, né? Não sei se vocês já comeram açúcar mascavo, melado, tudo da usina da agroindústria. Vamos ver o que mais nós temos aqui nas 124. Quem é o profissional que trabalha no campo? Eu acho que tem pais aí que são agrônomos, né? Então, o agrônomo é um profissional qualificado que estudou para isso e ele usa da tecnologia que ele conhece, das pesquisas que ele sabe fazer para melhorar o cultivo e o plantio desses produtos que são cultivados no solo. Então, tudo que ele tem que fazer é cuidar do solo, saber usar os fertilizantes, os adubos para manter o solo forte e tem que cuidar para a plantação ser boa. E também o agrônomo ainda cuida contra as ervas daninhas, né? E as pragas. Então, o trabalho de um agrônomo não é fácil. Quem tem pai aí pergunta se é fácil ser agrônomo. Não deve ser, não. Ainda mais quando tem seca. O que um agrônomo vai fazer com a seca? O que dá para fazer? É para colocar o sistema de irrigação, mas tem que ter água por perto. Então, vamos ver aqui, ó. A vida da gente teve muitas passagens. Texto 1. Eu ajudava meu pai a tirar leite. Carpinava arroz, capinava feijão. Naquela época era tudo capinado na enxada. Plantava, mexia com gado, ajudava a arrumar cerca, fazia tudo, ajudava em tudo. Agora o texto 2. Depois daquela época eu quis plantar café. Ele sempre falava: pai, eu quero plantar uns pés de café para mim. E ele falou: ano que vem você planta, ano que vem você planta. Quando comprou o primeiro trator, eu consegui plantar um pedaço de terra. Inclusive, essa lavoura existe até hoje. Então, esse aqui são relatos, né? São depoimentos que, a vida da gente teve muitas passagens, de Geraldo Vieira Bueno. Tá no Museu da Pessoa, tá? Museu da Pessoa, que é um site que a gente pode visitar. Então, vamos ver a atividade sobre esses dois textos. Antes, vocês viram que no texto 1 ele fala sobre capinava tudo com a enxada. E depois, com o primeiro trator, ele conseguiu plantar uma lavoura de café, certo? Então, aqui a pergunta A fala assim: as atividades descritas no texto são realizadas no campo ou na cidade? Esse texto 1 e texto 2, é campo ou é cidade? É campo, né? Capinar, vai plantar café. Vocês plantam café aí no jardim de casa? Eu não. Vocês plantam milho aí no jardim. Dá para colocar 2 pezinhos de milho para comer um milhinho verde, mas não dá. Lavoura de café é no campo. Feijão é no campo, tá? Arroz é no campo. A gente precisa ter um alagado para plantar arroz, né? O arroz cresce e precisa de muita água para crescer. Será que a prof achou demais? Agora B. Identifique uma transformação tecnológica mencionada no texto. Qual que é? GPS? Ele falou GPS no texto 1, texto 2? Não. Será que ele falou de trator? Falou de trator. E a utilização de equipamentos que indicam se as frutas estão maduras? Não falou nada de fruta, né? Ele falou de irrigação artificial? Também não. Ele falou só do quê? Quando ele comprar o primeiro trator, ele pôde plantar o pedacinho de terra de café dele. Então, tá aqui. E o uso dessa tecnologia influencia nas atividades descritas no texto? Vocês acham que usar um trator ajuda no trabalho do campo ou não muda nada? O que vocês acham? O trator não ajuda? Ajuda. Na minha opinião, eu acho que o trator ajuda e muito para carregar coisas pesadas, para ajudar a arar a terra, né? Que antigamente era feito ou na mão ou com a ajuda de cavalos e bois, hoje é feito com tratores. Então, sim, o uso do trator auxilia e muito no trabalho no campo. Então, vamos mais para baixo aqui. De onde vem o leite? A gente também pode assistir. Se a gente for pensar como é o ritmo e o tempo no sítio e no espaço, qual desses, no tempo e no espaço, desculpa, no campo e na cidade, qual desses é mais tranquilo? A cidade é mais tranquila ou o espaço rural é mais tranquilo? Onde vocês acham que é mais tranquilo? Vocês já ficaram no campo há algum tempo? Ou vocês ficam mais na cidade? Onde é mais silencioso?
Olha o texto aqui, ó. A grande concentração de pessoas nos espaços urbanos e a necessidade de locomoção dentro das cidades. O que é isso? Necessidade de locomoção. O que elas precisam se mudar de lugar. Eu saio da minha casa, vou para a escola, a mãe vai para a loja, para o mercado, para o banco, né, para a empresa. Então, provoca uma sobrecarga no trânsito. O que é sobrecarga? É muita gente andando nas ruas. Isso provoca o quê? Congestionamento. O que vocês vão fazer? Vão pegar o lapisinho de vocês, o marca-texto aí, e vão marcar. Deixa eu marcar aqui. Tá? Vocês vão marcar aqui, tá? Tudo isso aqui. Ó, agora tá indo. Até dentro das cidades, provocando congestionamento. Até aqui vocês vão marcar. Combinado? Marca tudo, certo? Então, é um congestionamento de veículos, não é congestionamento de gente, não, porque eles estão indo de carro, fazendo com que as pessoas empreguem boa parte do seu dia no deslocamento. Se vocês prestarem atenção no jornal, de vez em quando ele fala assim, 300 e poucos quilômetros de congestionamento, 100 quilômetros de congestionamento. Quanto tempo vocês acham? 100 quilômetros daqui a Cascavel. Já imaginou parado daqui a Cascavel? É mais de 2 horas no trânsito. Será que isso é legal? Você vai trabalhar, vamos supor que a mãe começa a trabalhar às 8 da manhã. Mas ela demora 2 horas para chegar no trabalho. Que hora ela tem que sair de casa? Se ela leva 2 horas para sair e ela tem que estar no trabalho às 8. 6, ela tem que sair às 6, 6 horas, 7 horas, 8 horas para chegar em ponto. Se ela tem que sair às 6, que hora ela vai ter que acordar? No mínimo umas 5h30 para se arrumar, tomar um banho, arrumar a mochila, a bolsa, né? Olha como é complicado. Em Palotina nós não temos muito esse problema, mas em cidades grandes isso é muito comum. Se não dentro do carro, às vezes dentro de um ônibus, precisa trocar de ônibus várias vezes até chegar no serviço, certo? Então esse é um dos motivos que fazem com que a vida em grandes cidades seja considerada agitada. Então vamos descer aqui para a próxima página. Deixa eu já prof mudar aqui. Agora eu clico aqui, aí eu posso descer. Viu que movimento que é? Agora olha só. Isso aqui é um congestionamento, vocês estão vendo? Ó, o grande fluxo de pessoas, veículos, mercadorias e informações é uma das características marcantes dos espaços urbanos. É uma característica da cidade, não é? Muita gente, muito carro, muito barulho, muita informação, muita cor. Isso é uma característica. Sobretudo onde tem muitos habitantes. Quando as cidades são muito populosas, quer dizer, mora muita gente. O centro das cidades, onde se localizam as lojas comerciais e serviços bancários, costumam ser muito mais movimentados. Onde que tem mais movimento? Aqui no centro da cidade ou nos bairros? Durante o dia? É no centro, onde tem a loja, os comércios, certo? Então, é importante ressaltar que nem todos os espaços urbanos são agitados. Palotina é bem calminha até. Alguns possuem poucos habitantes e por isso o ritmo de vida é menos movimentado. Tais centros urbanos geralmente só ficam agitados quando recebem levas de turistas em feriados ou em determinadas épocas do ano. Quando Palotina é movimentado? Acho que final do ano, né? Quando os parentes vêm visitar a gente, aí Palotina muda um pouquinho. O campo, por sua vez, diferente da cidade, costuma ter um modo de vida mais calmo. Concorda comigo? Isso se deve ao fato, a produção está passando aqui, de que as pessoas que vivem na zona rural acompanham o ritmo da natureza, né? Por exemplo, se eu for plantar um pé de milho, eu planto agora, amanhã eu já posso ir colher? Não, né? Demora. Vocês com o pezinho de feijão aí, ele nasceu de um dia pro outro, já tá dando feijão? Tem que esperar, não tem que esperar? A natureza. Então, viver no campo não adianta você querer apressar as coisas. Isso não funciona. A natureza tem um ritmo dela. Então, quem vive no campo aprende a respeitar esse ritmo. Porém, é importante notar que em algumas atividades da agroindústria, lembra as indústrias do campo que precisam da matéria-prima do campo?
as pessoas têm um ritmo intenso do trabalho, devido às tecnologias que aceleram a produção. Depois que a cana tá na indústria, ó, trabalhar. Se cozinhar demais o açúcar, né? Se cozinhar demais o melado, vira açúcar. Então, eles têm que cuidar. Em função do número reduzido da população que mora no campo, que habita o campo, a circulação de veículos e de pessoas não é a mesma que na cidade, certo? Sendo assim, os habitantes não enfrentam congestionamentos para ir de um lugar para o outro. A disponibilidade de meio de transporte pode ser um problema. Por exemplo, como que a gente vai para a escola? Como vocês vão para a escola? O pai leva. Dá para ir de bicicleta, até se for pensar, né? Daqui uns tempos vocês vão de bicicleta. E quem mora no sítio, como que vai de bicicleta para a escola? Não dá, vai precisar ou do pai levar e buscar, ou de ônibus, né? As prefeituras, elas disponibilizam ônibus para que as crianças que moram no interior, na zona rural, possam vir estudar na cidade. Então, essa é uma dificuldade. Vamos ver as fotos que nós temos aqui. Essa primeira, vamos ver a legenda. A legenda é essa que fica embaixo da foto para identificar. Grande fluxo de veículos em Salvador, na Bahia. É bastante, não é? Aqui é indo para a cidade, para o centro, aqui já se dispersando, aqui já indo para lugares mais longe. Então, a gente tem várias vias. Vamos ver esse centro urbano aqui. Município de Olinda. Lembram de Olinda que nós estudamos? Abriga muitas construções históricas. E durante as festas, as ruas ficam cheias de turistas. Porém, mas em outras épocas do ano, elas estão sempre tranquilas, calmas, com pouca movimentação de pessoas. Isso também acontece nas praias, né? Durante o inverno não tem ninguém andando nas cidades das praias, mas no verão... Vamos ver esse, que imagem linda? Ao contrário das cidades, no campo o ritmo de vida é mais calmo, tranquilo, não exige muito fluxo de carros, nem de pessoas. Aqui é onde? Cuiabá, lá no Mato Grosso. Nosso vizinho, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Mas é longe aqui de Palotina ainda assim. Deu para entender um pouquinho? Cidade, movimento, indústria, congestionamentos... a gente tem muita coisa para ver, né? Muitos prédios. No campo, a vida é mais lenta, é mais calma, é mais tranquila, tem menos barulho, certo? A gente tem agroindústria. A gente é tudo separado, campo é uma coisa, cidade é outra? Não, elas são interligadas. Por quê? Muitas das matérias-primas que vão para as indústrias da cidade vêm do campo. E o campo precisa da tecnologia que é produzida na cidade. Então, elas se interligam. Elas são muito ligadas. Uma depende da outra, certo? Então, vamos responder aqui, Avalie a circulação de veículos no local onde que a gente mora aqui, de Palotina. A gente consegue ir tranquilo de um lugar para outro? Sim ou não? Eu acho que sim, a gente não tem trânsito aqui, a gente precisa ficar 2 horas no trânsito, meia hora parada no trânsito. E por que é fácil, assim, ir de um lugar para o outro? Porque ela é pequena, né? Uma cidade considerada uma cidade pequena. Ela tem 30 mil habitantes, certo? E a 2, a quantidade de habitantes de um lugar, de um lugar, varia bastante, quer dizer, muda bastante da área rural para a área urbana. E o que influencia no ritmo de vida. Se numa cidade é muito populosa, a nossa vida tende a ser mais agitada do que um lugar que é mais calmo, com menos gente, concorda? No lugar onde nós vivemos, é movimentado ou é calmo? Ou nenhum nem outro? Ou ela está em intermédio aí da vida do campo com a vida urbana? O que vocês acham? Respondam aqui o que vocês acham e me falem. Agora vamos ver algumas consequências das atividades humanas. As atividades humanas interferem na natureza, tanto na área rural quanto na área urbana. Verdade? Essas intervenções são realizadas, na maioria das vezes, para atender às necessidades da população. Nas cidades, as inferências ocorrem por meio de construção de casas,
prédios, ruas, avenidas, praças e tudo mais que é construído na cidade. E para isso é preciso desmatar, né? Tirar a vegetação e às vezes até encobrir, fazer cobertura nos rios, como acontece em algumas cidades aqui do Brasil também. Nas atividades da indústria, que geralmente ocorrem no espaço urbano, né, as indústrias, a fabricação de produtos exige uma intensa utilização de recursos naturais. Precisa de muita água para as indústrias, independente da indústria que é. E muitas vezes, quando essa água é utilizada, também é lançado lixo no esgoto, que por vezes não é tratado, e a gente já falou sobre isso. Também tem a emissão de fumaça tóxica, faz mal para a gente, né? Pode causar câncer. E outro grande foco da poluição do ar é a fumaça dos motores dos automóveis. Isso aí é muito complicado. No campo também tem poluição, porque lá também tem queimadas. Olha o que a gente está vivendo hoje no nosso Brasil e no mundo, né? De queimada, chega a ter fumaça aqui. Então, a queimada é uma fumaça muito tóxica, que às vezes as pessoas botam fogo para queimar erva daninha, para limpar o solo, mas isso é perigoso. Veja o que aconteceu. Então, quando queima o solo, a terra fica imprópria para plantio, né? E muitas vezes causa desertificação. Nós vimos isso na matéria de ciências, quando o solo fica tão pobre que ele começa a virar um deserto. Então, isso aí é muito perigoso, tá? Então, se a gente for falar de fumaça das queimadas, eu acho que essa imagem é uma representação de que nós vivemos hoje. Se vocês visitarem um pouco o jornal, ou falarem com o pai, com a mãe, ou olharem para o céu, vocês vão ver quanta fumaça a gente está inspirando. Então, vamos ver aqui, ó. As atividades de produção agrícola e criação de animais nas áreas rurais também provocam o desmatamento. Por quê? Porque às vezes eles querem criar gado, mas não tem espaço, tem só árvore, floresta. O que eles precisam para criar gado? De grama. Então eles fazem o quê? Eles queimam tudo, queimam as árvores, cortam, vendem a madeira, às vezes em lugares que não poderiam fazer isso. Plantam grama, plantam pastagem para depois soltar o gado, né? Então, esse tipo de cultivo, de cultivo do solo é muito perigoso, tá? Então, alguns lugares, quando a gente faz esse tipo de desmatamento, a gente estraga os rios, porque eles precisam do solo para minerar a água. Vocês não fizeram aí a experiência da água na areia, na argila e no solo? Não tem algumas que a água sai limpinha? Então, a vegetação faz muito essa parte de filtrar a água. A mineração também é um problema do nosso meio ambiente. Por quê? Porque a mineração é quando eles fazem buracos na terra, hoje já muito fundos, para encontrar minérios, ouro. E para encontrar esses minérios, eles precisam de alguns produtos químicos para encontrar, para lavar, para separar da terra. O mercúrio é um desses, isso aí, Laura, o mercúrio é um desses instrumentos de mineração que, se em contato com o corpo humano, ingerir, né, água ou peixe de um rio que tenha mercúrio, a pessoa começa a ficar debilitada e chega a causar mortes, né? Então, não é só o problema do meio ambiente, tem que saber que a gente vive do meio ambiente. E se o meio ambiente está doente, nós também vamos ficar. Então, tem que cuidar muito com esse tipo de trabalho, né, de exploração dos nossos meios naturais. Aqui tem mais um a espiral de sustentabilidade, como que a gente pode fazer para se manter. Além disso, em épocas de altas temperaturas, a capacidade produtiva do solo se reduz, pois as suas reservas hídricas diminuem, né? Fica com menos água e o solo não produz como deveria. Essa situação piora com o desmatamento, pois o solo fica exposto e não pode se recuperar mais, ele se torna ou deserto ou improdutivo, não nasce mais nada. A terra pode ainda ser comparada pelo uso inadequado de máquinas, fazendo com que o solo fique mais denso e impedindo a infiltração da água. Lembra dos solos de impermeabilidade do solo? Algumas práticas
no solo, provocam essa impermeabilidade, tá? Então, eles matam plantas, destroem raiz, pode causar lá que a gente viu das erosões, né, os sulcos. Então, tudo isso daí é um trabalho que, se o homem não cuidar, ele destrói o ambiente rural. E também pode acontecer esses danos na cidade, ok? É bastante coisa, mas vocês vão ver que não é nada muito difícil. Então, ó, a retirada da vegetação, isso aqui eu quero que vocês marquem, tá? Então, vocês vão pegar o lapisinho de vocês e vão marcar aqui, ó. A retirada da vegetação pode causar uma série de impactos ambientais, pois com o desmatamento o solo fica desprotegido das ações das chuvas e dos ventos, causando erosões, deslizamentos de terra e encostas. Isso aqui a gente já viu. Quando o desmatamento ocorre nas margens do rio, as águas dos rios, as águas da chuva que invadem o rio fazem com que as margens subam muito mais, que o nível de água suba muito. E como as pessoas costumam morar em áreas muito perto dos leitos dos rios, a maioria acaba sofrendo com as enchentes. Então, nós temos vários problemas. E não é só por elas morarem próximas dos rios, também por conta muito lixo, entope os bueiros, não é? Então, não tem por onde a água se esvair, por onde a água ir, e ela acaba ficando ali onde ela está mesmo, na frente das casas, destrói casas inteiras, já imaginou? A água entrar dentro da nossa casa, assim, e levar tudo que o pai e a mãe comprou, trabalhou. Tem muita gente que passa por isso. Palotina não tem esse problema porque nós temos muito solo. Mas tem cidade que não tem um pedacinho de grama na frente de casa. Então não tem para onde a água escoar, para onde a água fugir. E esses problemas acontecem com mais frequência e isso é muito triste, não é? Então vai mudar o cursor aqui para poder descer. Então vamos ver. Aqui tem os exercícios e esses exercícios a gente vai fazer em sala junto comigo. Combinado? Pode ser? Então tá bom. Então estudem até aqui e a gente vai fazer os exercícios juntos a partir do vídeo que vocês estão prestando atenção agora. Um beijo, até mais tarde.